Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Baião de 3, o 21º episódio do Baião e o primeiro de 2024. Então, quero primeiro começar desejando aí um feliz ano novo a toda a nossa audiência e quem está nos conhecendo e assistindo pela primeira vez. Então, mais uma vez, sejam bem-vindas e bem-vindos e esse é o 21º episódio do Baião de 3. E, como sempre, lembrando aí dos nossos patrocinadores. Então, o Cine Hoteleiros, o Cine Guardas, a Zezinha Fernandes e o Lindocacho Nogueira. Como sempre, eu estou aqui ao lado do meu amigo Luiz Costa. Então, Costa, seja bem-vindo, feliz ano novo para você. E no programa de hoje a gente tem dois assuntos apenas, mas não menos interessantes, até porque são assuntos de interesse nacional. Um deles, inclusive, está prestes a fazer aniversário, mas não é algo a se comemorar. Na verdade, é um ano que vai fazer agora no dia 8 de janeiro dos ataques à democracia, dos ataques em Brasília, dos golpistas, que por pouco não terminou em inúmeras tragédias. Mas aí a gente vai abordar ele ao longo do nosso programa de hoje. Então, sou o Jonatas Andrade, estou aqui mais uma vez ao lado do nosso amigo Luiz Costa. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, então se inscreva, curta, compartilhe. Quando você curte e compartilha, o episódio vai chegar mais longe, então mais pessoas passam a ter acesso ao nosso programa. Então faça isso, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e divulgue o programa também nas redes sociais, nos grupos, no WhatsApp, enfim, no Telegram e por aí vai. Costa, hoje a gente está bem pertinho de fazer o aniversário, que, como eu disse, não é nada a ser celebrado, na verdade é um ano aí de resistência. Por pouco a democracia não escorregou numa casca de banana e possivelmente nem se levantaria mais, né? Então foi graças aos esforços de muita gente, na verdade, combativa, graças aos esforços do STF, graças aos esforços de muita gente preocupada com a democracia, com a manutenção do Estado Democrático de Direito, que aquela tentativa de golpe lá do 8 de janeiro de 2022, que emulava, inclusive, o ataque ao Capitólio de 2021 lá nos Estados Unidos. Então, assim, até mesmo o golpe, ele é um golpe, a tentativa de golpe aqui foi um golpe paraguaio, porque foi um golpe que foi pirateado dos Estados Unidos, né? Obviamente, o ataque ao Capitólio também deu errado, muita gente foi presa, tem gente presa até hoje, assim como também os golpistas brasileiros, os golpistas da extrema-direita, financiados inclusive por organismos da extrema-direita, parlamentares, enfim. Teve parlamentar que, inclusive, abriu o bico e contou que financiou, sim, tudo aquilo que aconteceu em 8 de janeiro de 2022. Então, esses dias, já dando esse start aqui inicial, mas esses dias o Alexandre de Moraes, ministro do STF, ele deu uma declaração bombástica, né? Algumas coisas começam a surgir ainda. Então, a Globo, o jornal, né? Enfim, o site Globo, começou a veicular uma série de matérias em alusão ao 8 de janeiro de 2022, e numa dessas matérias, o Alexandre coloca de forma muito clara, né? Ele diz assim, que um dos planos era raptá-lo e enforcá-lo, né? Ele seria tirado do poder, seria levado, raptado, sequestrado, e então seria enforcado, né? Se em praça pública ou não, mas ele seria enforcado. Então, essas são uma das revelações que a gente já ficou sabendo. O próprio governo federal convocou os governadores de todo o Brasil para se fazerem presentes, mais uma vez, não é para comemorar e celebrar nada. É um ano de resistência, é um ano em que a democracia, por pouco, ela não foi esfarelada. Então, é muito importante que esses governadores façam parte, estejam lá para lembrar, né? Então, de repente, até criar um memorial, né? Um memorial pela democracia, um memorial da vitória, da manutenção da democracia no Brasil. Então, passando agora a palavra para você, Costa. Quase um ano depois dos acontecimentos, a gente viu que muita gente está presa, a gente viu, inclusive, que há um resquício, uma vontade da extrema-direita de, agora no dia 8 agora de 2023, 8 de janeiro de 2023, tornar também não só um ato, bagunçar o ato, ou seja, não permitir com que o ato seja um ato sobre um ano de resistência, mas também eles querem fazer protestos nesse dia. Então, possivelmente a gente pode ser que veja repetição
Obviamente não naquele estrago, naquela dimensão, mas pode ser que a gente veja muita coisa também negativa e ruim acontecendo no dia. Então, um ano agora depois, quais as suas impressões daquele dia e no atual momento do Brasil, como é que você vê o que é que pode acontecer ou não agora nesse ato que vai ocorrer no dia 8 de janeiro de 2023? Então, um olá a todos que estão nos acompanhando. Quero desejar aqui um feliz ano novo ao meu companheiro Jontas, né? Então, um prazer de ter essa convivência aqui no Baião de Três e fora dela também. A gente sabe que é um cara que a gente aprende muito, não só aqui no Baião, mas em outros momentos. E também um feliz ano novo a todos vocês que nos aturam, né? Nesse espaço. Então vamos lá. Muitas vezes, juntas e amigas, a gente não tem noção do momento histórico que nós estamos passando. Queria fazer aqui até um paralelo do dia 8 de janeiro, né, de 2023, com o 1º de abril de 1964. Né? Os militares eles não querem admitir que foi dia 1º de abril, para não virar uma piada, mas foi realmente no 1º de abril que se consolidou o golpe militar de 1964. Esse golpe militar de 1964, por muito tempo, ficou sendo chamado de revolução. Né? Se você tiver oportunidade de conversar com pessoas mais velhas, né, com seus 70, 80 anos, muito provavelmente eles vão citar esse movimento militar, esse golpe militar, como uma revolução. Por quê? Porque foi a forma que ali o governo militar quis passar para a população. Aquela época, a gente sabe que as comunicações não eram como hoje são, né? Não tinha a rapidez. Para vocês terem uma ideia, a manchete do jornal O Globo, no dia 2 de abril, foi o seguinte: fugiu Goulart, que era o então presidente, né, da República, e a democracia está sendo restabelecida. Então, assim, quem abriu o jornal, tá, nem abriu, né? Quem passou pela banca do jornal e olhou ali a manchete, a mensagem que a imprensa estava passando naquele momento é que a democracia estava sendo restabelecida, quando era justamente o contrário. O Brasil passou por um período assim horrível de sua história, onde direitos foram retirados, torturas, enfim. Não quero nem lembrar muito para não trazer à tona todo o momento que foi. Aquele 8 de janeiro foi algo, como o Jonas falou, e eu gostei do termo, um golpe a Paraguai, com todo respeito aos irmãos paraguaios, mas é uma expressão que nós usamos aqui, né? Que foi tudo muito de forma desorganizada, né? Claro, houve uma certa organização, mas coisas que beiravam assim o ridículo, né? Ou se não beirava, ou se era o extremamente ridículo. Cantar hino nacional para pneu, comunicação com extraterrestre, a famosa frase, né, vamos aguardar daqui a 72 horas, pessoas dançando ao som do hino nacional, se você diz patriota, está lá dançando sobre o hino nacional, enfim, uma série de questões que vêm com aqueles acampamentos em frente aos quartéis, né, que culminou naquele dia, no 8 de janeiro, que foi algo triste. E eu quero até aqui lembrar também, abrindo parênteses, que 8 de janeiro também é uma data triste para mim, enquanto vascaína, e a torcida vascaína, que foi no dia que Roberto Dinamite, o maior ídolo do Vasco, faleceu. Então, eu assim, lamento muito ser nesse É, mesmo dia. Mas inclusive, assim, ele era uma pessoa que merecia muito mais destaque do que teve no dia, mas infelizmente o destaque ao falecimento dele foi nublado pelos acontecimentos, né? isso, eu me recordo que eu estava acompanhando o noticiário e o apresentador que eu estava acompanhando, ele se declarou vascaíno e estava ali tratando da notícia do falecimento de Roberto Dinamite, quando veio, né, a bomba ali da notícia, da invasão, como eu falei, né, as comunicações agora são nessa rapidez, praticamente não, são as notícias passadas no momento, né, que está acontecendo, e se parou ali naquele momento de se homenagear Roberto Dinamite para cobrir
aquele momento ali que foi muito triste na história do Brasil, e eu acho que merece sim não uma comemoração, não uma celebração, mas merece sim ficar na memória, né, para que o brasileiro não esqueça que se tentaram dar um golpe no Brasil, embora que de forma espalhafatosa, da maneira mais vil possível, mas foi tentado. Né? A maneira que se colocou. E o que me causa mais estranheza que foi a direita que quis fazer a CPI do dia 8 de janeiro. Então, E o tiro saiu pela culatra porque depois. ficaram tentando, porque às vezes a gente percebia, juntas, que aqueles manifestantes eles não tinham nenhuma fundamentação ideológica, eles não tinham a menor noção do que é realmente um golpe militar. Eles achavam que ia ter um golpe militar, Bolsonaro ia voltar a ser presidente e continuar tudo como era antes. Não, o golpe militar é algo muito assim, a força. Né? Não pensem vocês que estavam lá que se houvesse um golpe militar, vocês seriam respeitados, dado uma bandeira do Brasil, vocês iam cantar o hino nacional. Não ia ocorrer isso. Né? Então, a maneira que foi, a forma que foi, é algo triste, né? Espalhafatosa, desrespeitosa, e a gente vê aquele pessoal dizendo que é patriota, dizendo que é cidadão de bem. E hoje eu fiz até questão de vir de amarelo também, para que a gente tenha em mente que os símbolos nacionais eles não podem, não podem ser apropriados por um grupo político, por um grupo ideológico. A bandeira do Brasil, as cores verde e amarelas, né, o amarelo, ele é do povo brasileiro. Esses símbolos são do povo brasileiro. Não cabe ao PT, PCdoB, PV, seja lá qual partido adotar isso, como não cabe também União Brasil, Patriota, Democrática, adotar esses símbolos nacionais. Então, a gente passou por muito tempo, eu particularmente, quando vi alguém com a camisa da seleção brasileira, já tinha aquela impressão, então a gente precisa quebrar esse mito, quebrar o mito, né, de que o verde e amarelo é só dessa galera que tentou tirar o copo. Pois não? Não, é porque eu ia dizer que, coincidentemente, a descida da seleção brasileira para o abismo coincide também, dá para a gente dizer, por exemplo, que foi o 7-1 aqui no Brasil, por exemplo. Né? Obviamente, em 2010 o Brasil também não ganhou, mas 2014 foi mais feio ainda. Né? Então, a descida brasileira para esse abismo, esse limbo do futebol que ela se encontra, coincide também com o pós-junho de 2013, né? Que então todo aquele movimento, os protestos. Então, a direita viu a seleção, a camisa, como no abismo que estava, como uma forma de resgatar. Então, até a seleção foi usada, né? A cor, a bandeira, a coisa toda. Então, vamos resgatar o nosso país e vamos resgatar a partir do uso das cores, né? Então, a semiótica do uso das cores da bandeira, das cores do Brasil, a partir da camisa da seleção, coincide também com os movimentos pós-junho de 2013 e com a descida ao inferno da seleção brasileira a partir do 7-1, né, que, em casa. Né? Então, assim, é um movimento assim, um movimento que ascendia dessa extrema-direita, o fascismo e tudo mais, encontra um movimento futebolístico que estava descarrilhado. Então, uma coisa é abraçada pela outra e justamente isso acabou transformando a camisa em símbolo dessa galera que se dizia patriota e tal, né? Vamos resgatar os valores e resgatar os valores incluía resgatar também a camisa, né? Pois é, e o interessante, como eu digo que essa galera, elas não tem assim, não era um protesto pensado, não era um protesto raciocinado, é na base da emoção, vai, né? Não é todo que é chamado de gado, vai na boiada. Porque, vejam só, quanto à incoerência, a CBF, assim, existem muitos, né, escândalos de corrupção na CBF. Aí a galera vai lá, veste a camisa da CBF para protestar contra a corrupção. Galera, faz um movimento lá que se coloca de base comprando uma camisa de R$ 350 lá em 2014, 2015. Né? Então, assim, como eu falei, eu acho que todo manifesto ele, ideológico ele merece, né? Tem que ter o apoio. Agora, como eu sempre digo aqui,
Vou pegar aqui o sindicato, que é mais a minha praia, né? Os sindicatos, quando eles fazem as suas manifestações, eles tentam levar o seu recado de maneira, às vezes, lúdica, às vezes de maneira com faixas, com cartazes, com falas em carros de som, né? Mas é algo pacífico, né? É algo ideológico, seja ideológico dentro do campo ideológico, não me refiro apenas à questão partidária, mas seja pela luta trabalhista. Então, há algo que as pessoas que estão ali se manifestando sabem fundamentar o que estão cobrando. Já aquela manifestação, no fatídico, que culminou com o fatídico dia 8 de janeiro, ele culminou porque desde o resultado das eleições que se ficou aquele acampamento de frente aos quartéis, e aí onde vem a participação do senhor Jair Bolsonaro, porque ele não teve a hombridade, a seriedade como presidente de reconhecer a derrota como todos os presidentes pós-redemocratização fizeram. Logo após o resultado das eleições, assumir a derrota, fazer um discurso. Teve o primeiro, não sei quem foi, não foi Lula para Collor, em 89. Se eu não estou enganado, foi Lula para a FHC, enfim, não lembro, que se tornou tradição, quem perde ligar para o vencedor. Isso aí é parte de uma questão até, né, republicana, né, de respeito né, aos símbolos nacionais. Respeitar os símbolos nacionais é isso. Né? Pronto, eu perdi uma eleição democraticamente. A gente sabe que a democracia, a gente gosta da democracia quando o candidato da gente vence, né? Mas quando o candidato da gente perde, a gente precisa respeitar a democracia também. O que ocorreu em 2018, quando Bolsonaro venceu Haddad, qual foi o grito que a esquerda fez? Ninguém solta a mão de ninguém. Né? Quando Lula venceu Bolsonaro em 2022, foi todo esse alarde que a gente está aqui relatando, que culminou nesse dia de 8 de janeiro de 2022, de 23, né? Desculpe, né? Que, repito, né? Inclusive, eu acho que se eu tiver dito 22, era 23. 23, né? Talvez eu tenha dito. né? O ano ainda está virando ainda. Está virando. Então, assim, não tem um cunho ideológico. Se pegasse uma pessoa ali, sentasse e perguntasse a ela por que eles estavam protestando ali, eles não saberiam fundamentar, até porque foi um manifesto sem fundamento. Antes da gente passar para o próximo tópico, né, só para colocar mais uma questão aqui sobre esse 8 de janeiro, muito sinceramente eu falo isso porque, na verdade, eu não sou eu que não foi eu que falei, na verdade foi o próprio Lula em entrevista, não sei se de ontem, de hoje, mas ele coloca algo muito real. Ele fala o seguinte, Costa, ele diz que nada disso teria acontecido se o Estado não tivesse permitido. Quer dizer, ele já era o comandante mor, né, o chefe, o comandante em chefe, como a gente diz, da nação, já era o presidente, né, no 8 de janeiro de 2023, porém, nada teria acontecido se o Ibanez, né, ligado, o Ibanez, o governador de Brasília, enfim, do Distrito Federal, se o Ibanez não tivesse permitido com que a polícia, tanto do Exército como a polícia do Distrito Federal, tivessem se alinhado, né? Inclusive a gente viu os vídeos, né, de policiais que viam os manifestantes quebrando, subindo e descendo elevador, carregando coisas, jogando coisas, enfim, entrando e saindo livremente, e a gente via policiais que apenas, quando não orientavam, inclusive por aqui, por ali e tal, eles simplesmente ficavam em stand-by, como se não estivessem lá. Estavam, para constar que estavam, que foi enviado a tropa, foi enviada a polícia, a segurança, mas na verdade a gente vê os vídeos e viu, atestou tudo lá, que a polícia não agiu para coibir, para proibir aquele quebra-quebra que gerou inclusive um prejuízo financeiro enorme ao país, né? Porque muita coisa que foi quebrada, que foi partida, que foi rasgada, enfim, que aconteceu tudo aquilo lá, muita coisa era presente, inclusive de outras nações, de outras federações, algumas coisas eram presentes, doações históricas ao país. Então, assim, foi um vilipêndio não só à democracia, mas à cultura, aos bens, aos costumes, às obras de arte e tudo mais. Então, nada disso teria acontecido se o Ibanez, se a Polícia do Exército, se a Polícia do Distrito Federal
juntamente, claro, com todos aqueles organismos golpistas. O Bolsonaro, ele é alguém que, embora inelegível, que a gente sabe que ele está inelegível por 8 anos, ele começou a colocar as asas de fora. Então, tem surgido uma certa franja golpista novamente no país, por conta, penso eu, de 3 coisas que aconteceram aí, se não da virada de 23 para 24, já de 24 agora. Então, quais são essas 3 coisas? A primeira delas, colocando em ordem sequencial, temporal, cronológica para vocês, é a questão da Choquei, por que pareça. Né? Daquele site, o perfil Choquei, do Twitter, do Instagram, não sei exatamente em que outras redes o Choquei está, mas eu sei que no Twitter e no Instagram é muito forte. Né? No Twitter são 6 milhões, se não me engano, de seguidores, no Instagram é 21, 20 milhões. O caso da Choquei é muito singular, porque de fato o governo Lula fez uma doação à Choquei, né? O que é normal. Não é que seja um organismo de imprensa, mas é um organismo comunicacional de milhões de seguidores. Houve uma doação do governo Lula, mas é uma doação insignificante, foi 3, 4, 5 mil reais. Quando a gente vai olhar o governo Bolsonaro, porque o que a direita tem feito, a extrema-direita tem feito, é acusar que o governo Lula usou a Choquei para causar o suicídio daquela jovem a partir daquela mentira que foi criada, não exatamente pela Choquei, mas que foi replicada pela Choquei, que foi pelo aquele garota do blog, a Choquei replica e espalha-se, a moça já tinha quadros de depressão muito avançados, muito sérios, e acaba se suicidando porque o Brasil inteiro, muita gente, foi questionar ela acerca do tal do romance que supostamente ela estava tendo com o Whindersson Nunes, né, a celebridade, o comediante. E aí a extrema-direita tem pegado esse caso para dizer que o governo federal era parceiro da Choquei e foi o governo federal, o governo Lula, que causou a morte dessa moça. Por que pareça, o Bolsonaro, como eu disse, inelegível que está, ele está inelegível, mas ele não está desaparecido. Lá no Telegram, ele está espalhando assim, mentiras violentas, né? Mentiras extremamente preocupantes sobre o que está acontecendo nessa situação do governo e tal. Então, eu não sei se eu vou conseguir recuperar aqui agora, mas o próprio Bolsonaro colocou aqui uma postagem que fazia essa ligação de Lula com esse incidente do suicídio da moça. E há toda uma lógica comunicacional por trás. O Bolsonaro, para você ter uma ideia, ele chama o Lula de Dilma, né? Como existe aquela impressão de que Dilma quebrou o país e tudo mais, Bolsonaro, quando vai se referir a Lula, aqui ele chama de Dilma, né? Dilma, só que com O, né? Dilma. E aí faz essa ligação do suicídio com o governo federal, com a Choquei. Outro caso, mais recente, é esse do 8 de janeiro que a gente colocou agora, né? E o terceiro, que já abre aqui o nosso segundo tema, é justamente essa perseguição ao padre Júlio Lancelotti. Né? Para quem não ficou sabendo nos últimos dias, um vereador protocolou um projeto para que, inclusive, assim, é muito interessante porque o projeto ele teve adesão total, várias assinaturas e tal, tem a foto do projeto com as assinaturas, e aí depois de uma repercussão negativa enorme, os vereadores vereadores e vereadoras começaram a retirar a rúbrica, né, a assinatura do projeto, porque se diziam que não foram enganados e tal. É muito interessante porque são assim, a desculpa dos vereadores e das vereadoras que dizem isso é o seguinte: nós somos burros, não lemos o projeto e assinamos o projeto sem ler. Então, assim, eles erram ao assinar, porque, enfim, essa perseguição ao padre Júlio é descabrosa, é indevida, é imoral, é vilanesca, e erram mais uma vez quando dão a desculpa de que, não, a gente assinou sem saber. Então, assim, eles dão um atestado de golpista, de fascista, e depois dão outro de burro. Né? Então, o padre Júlio, para quem não sabe, assim, é um padre que segue à risca todos os ensinamentos divinos que direcionam as pessoas a amar o seu próximo. Né? Então, o padre Júlio há muito tempo, não é de hoje, não é das redes sociais para cá, há muito tempo, ele é alguém que combate a fome, que combate a desumanidade. Então, ele está na igreja, mas está nas ruas também, lutando para acabar com tudo isso que a gente vê que
a política e os políticos é que deveriam fazer mais, né? A sociedade deveria fazer mais, mas é um homem, um padre, que dá esse start, que toma essa missão para si, e é ele que está sendo perseguido, né? E, assim, perseguir ou ir atrás dos ganhos financeiros de pastores como o Malafaia, o Valdomiro, o R.R. Soares, o Ed Macedo, né? Perseguir, ir atrás dessas pessoas que claramente têm ganhos financeiros, são milionários, alguns são bilionários, ninguém quer ir atrás. Mas ir atrás do padre Júlio Lancelotti, cujo único crime é colocar comida na boca e na mão das pessoas, eles foram atrás. Obviamente, tudo isso tem uma relação com as eleições, né? São pessoas que querem estar na mídia de uma forma ou de outra. Então, quem não conhecia o vereador, que eu nem estou citando o nome justamente intencionalmente, para não dar mais holofote, mas quem não conhecia o vereador em questão, que tomou a frente disso tudo aí, dessa pataquada toda, agora conhece. E é porque as eleições estão aí, né? Então as eleições estão aí. Outro fato, mas aí eu vou deixar você falar primeiro, mas tem uma outra coisa que eu quero falar, que é justamente o silêncio que perdurou aí durante uns tantos dias de outros padres, inclusive da Igreja Católica, né? A própria Igreja Católica também como um todo. Eu estava vendo a hora o Papa se pronunciar, até postaram um vídeo do Papa falando sobre o padre Júlio Lancelotti, mas não se enganem. Esse vídeo específico que postaram, que possivelmente chegou até o celular de vocês, ou as redes sociais, ele é de 2020, 2021, não é de agora. Mas o Papa conhece, obviamente, sim, o padre Júlio Lancelotti. Mas antes de entrar nessa seara, eu queria passar a palavra para o Costa, para ver como é que ele compreende aí, justamente, ou seja, eu coloquei 3 casos aí para a gente chegar nesse do padre Júlio, né? Mas eu queria que você nos dissesse também como é que você encara aí essa perseguição a uma pessoa que certamente não há motivos para persegui-la, mas acontece, está acontecendo, né? Aos poucos as pessoas estão tirando as assinaturas, né? Os vereadores e vereadores estão dando atestado de burro, não lê o projeto, de repente o projeto até some de uma vez, mas é isso. E aí, Costa? Olha, esse caso, não, assim, uma palavra que me vinha em mente quando a gente vê um caso desse é tristeza. Né? Eu fico triste, honestamente. Isso não é política, não é assim. Eu sempre digo que eu gosto de debater política. As pessoas costumam dizer, eu odeio política. Não, eu acho que você odeia a politicagem. A política, a ciência política, é muito legal de se debater, de se conversar. Eu gosto de conversar sobre políticas horas a fio. Eu ia até dizer aqui o nome do dito custo, mas eu vou concordar com o Juntas. Por isso que eu digo que a gente aprende aqui com o Juntas, né? É melhor mesmo não dar holofote ao cara que não merece, mas eu vou só dar uma informação para ele. Você lembra que a gente comentou aqui há pouco tempo sobre aquela questão lá de 2013, 2014, que surgiu, não estou enganado, até lá em Natal, pelo protesto com o aumento de 25 centavos. 20 centavos. 20, né? É. 20 centavos na passagem. É em São Paulo, enfim, que começa e depois se espalha pelo Brasil. Isso, né? Que não é só pelos 20 centavos, e tomou um rumo ali, e as pessoas... O movimento, quem dá o start nisso é o MPL, não confundir com o MBL, que foi o Movimento Passe Livre, né? Isso. Ele que chama as ruas e tal, explode. Mas aí o movimento, o MBL pegou carona, isso. Né? Começaram a surgir daí. E se colocaram ali como salvadores, como pessoas idôneas, revolucionários, todas aquelas coisas só de teoria. Né? Como eu falei, vamos sentar e fundamentar o que você está protestando, vamos lá. Porque aqueles momentos foram legais, foram, até um certo ponto. Quando começou as pessoas irem para a rua sem saber que estavam protestando, aí o negócio descambou, começaram a criar frases. O Brasil acordou, eu vi um interessante que o gigante acordou, aí um cara botou embaixo, tá beleza, agora quem vai mandar ele se arrumar e ir para a escola, né? Brincadeiras à parte, essa perseguição ao padre Júlio Lancelotti, que ele tem a verdadeira prática cristã. Porque uma coisa é você pregar a palavra, você levar a palavra cristã, né? É legal, bonito, precisa disso. Acho que as religiões precisam daquelas pessoas que pregam a palavra. Legal. Agora, além da pregação, precisa de você colocar
em prática, né? O que Cristo diz, o que Cristo nos ensina. E quem eu vejo, um dos poucos, vou falar religiosos, tá certo? Um dos poucos religiosos que eu vejo colocando em prática os ensinamentos de Cristo é o padre, né, Júlio Lancelotti, que tem ações humanitárias assim lindas, de se elogiar, de ser verdadeiramente seguindo, colocando em prática o que Cristo nos ensinou. Quem tem assim o dom da palavra, né, é fácil você pregar. É fácil também você pegar uma Bíblia, olhar, ler, debater, legal. Não estou dizendo que isso é errado, não. Pelo contrário, é legal ler a Bíblia. Eu acho, pronto, eu falei agora há pouco que é bom discutir a política, discutir a religião também é bom, sabe? Você conversar, né? Eu particularmente, ultimamente, tenho tido assim, uma postura de buscar lá em Allan Kardec, no Espiritismo, né, esse meu lado espiritual, mas respeito todas as religiões. Inclusive, eu disse em um momento lá, conversando no estudo do Espiritismo, eu disse, a melhor religião é aquela que lhe faz bem. Seja católica, seja evangélica, seja espírita, seja lá o candomblé, que é extremamente assim, sofre um preconceito muito grande, as pessoas confundem muito o candomblé com a macumba que era dita para fazer mal às outras pessoas, enfim. Então, a melhor religião é aquela que faz o bem, e Padre Lancelotti, é isso, Padre, né? Júlio, né? Júlio Ele Lancelotti. tem, assim, essa essência. E o interessante é que se foi colocado como falso padre, como padre comunista, assim, uma série de coisas. Mas como era o nome mesmo daquele padre que foi candidato? Depois você coloque aí Eu lembro dele. né? Kel, uma coisa assim. Kelvin, né? Esse cara até padre Kelmon, né? É uma coisa Algo assim. desse tipo, com todo respeito ao padre, mas eu não lembro. Mesmo ele ser candidato, é o direito do padre ser candidato, mas eu não lembro dele colocar, mesmo em campanha, É Kelmon. Kelmon, né? Que ele tivesse alguma prática. E a prática Que já foi desligado da igreja, inclusive. é uma igreja que, né, nem sabe como era, por que foi. Enfim, não quero aqui fazer Era a chacota. igreja ortodoxa do Peru. Eu não Enfim, quero aqui fazer chacota, eu não conheço, mas eu quero dizer assim, que fazia, ia de batina, enfim. Voltando aqui para realmente, o padre que foi perseguido, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa ausência de apoio, né? E assim, os parlamentares que assinaram, né, a CPI, veja só, gente, é a assinatura, a sua assinatura e seu carimbo ali é algo que você está atestando. Né? Você precisa muito bem, quando você carimba e assina algo, você está afirmando. Você fazer isso dentro de um campo que precisa ser extremamente de uma atenção e levar muito a sério, a pessoa dizer, não, eu assinei, mas eu não prestei atenção, não vi. Não dá para aceitar. As pessoas precisam, principalmente, né, pelo tema de tamanha importância. Eu se acho. ainda fossem os vereadores do prefeito de Mossoró, eu ficava calado porque eles assinam mesmo sem lei. Mas aí era um projeto de vereador para vereadores, né? Sem lei, eu É. tenho certeza, até porque não tem tempo. Não tem tempo. Tem projeto que é mandado aqui no dia anterior com 100 páginas, assim, a pessoa chega lá, está lá o projeto, para você, não é só passar a vista, né, para saber do que se trata. Existe isso aqui, mas vamos deixar esse assunto para outro tema É. do Baião de Três. Então, assim, e depois volta atrás. E eu fico na dúvida se voltou atrás porque não leu o que assinou ou se voltou atrás depois da repercussão Foi por negativa. conta da repercussão. Né? Se a repercussão não fosse negativa. Uma das pessoas que voltou atrás foi o Tami, né, filho da Gretchen, Tami Miranda, porque caíram muito em cima dele, porque lá em 2021, 2020, ele foi vítima de transfobia, não lembro exatamente qual foi o porquê o perseguiram. E uma das pessoas que chegou junto, que o acudiu, olha só, foi o padre Júlio Lancelotti. Né? Pois é. A vida, o mundo dando voltas aí. Né? Pois é. E você vê hoje, recentemente, né, o Papa
né, dizendo que a Igreja Católica pode abençoar, né, os homossexuais. É outro religioso que eu tenho uma admiração muito grande, o Papa da Igreja Católica, né, Papa Francisco. Ele tem umas posturas muito corajosas e também vejo assim ele com a prática cristã. Por isso mesmo que corre risco de ser um dos menos adorados pela própria igreja. Pela própria igreja, porque às vezes tem uma questão assim muito preconceituosa, assim, muito rigorosa. Então, assim, eu acho que falta muito a gente, e eu me incluo nisso também, admito e procuro, né, me corrigir, a gente pensar sempre assim no que o Cristo nos ensinou e tentar colocar em prática. Se você pensar qual é a prática cristã, não é fácil. Não é fácil. Eu digo assim, essa prática do Padre Júlio, eu particularmente digo que eu não estou ainda espiritualmente preparado para fazer o que ele faz. Então, me resta, se eu não estou preparado para fazer o que ele faz, e tenho consciência que é um trabalho belíssimo, sabe? Acho que o que ele deveria é ter apoio da população, apoio do poder público, apoio das ONGs possíveis que possam desempenhar a função junto dele. E assim, eu me lembro que mamãe me dizia uma coisa que assim, muito ajuda quem não atrapalha, né? Muita ajuda quem não atrapalha. Eu, às vezes, ficava mamãe, mamãe, não é bom ir lá ajudar? Meu filho, só em você não atrapalhar. Eu era novinho, às vezes havia fazendo alguma tarefa e queria lá ajudar. E se eu fosse ajudar, ia atrapalhar. Eu disse, não, se você não me atrapalhar, você já está me ajudando. Então, assim, muitos membros, né, instituições que poderiam ajudar, sim, estão atrapalhando. Só para colocar, então, o que eu falei, né, eu estou aqui com a nota da Arquidiocese de São Paulo e, em seguida, eu vou ler o primeiro pronunciamento do padre Fábio de Mello, né, que foi uma das pessoas que mais foi cobrada, juntamente com o padre Marcelo Rossi. Estava dando uma olhada aqui nas redes do padre Marcelo, ao menos no Instagram, que eu imagino que seja a rede em que ele tenha mais seguidores, ele não se pronunciou, o padre Marcelo Rossi. Eu vou já ler o que o padre Fábio disse. Ele coloca, a nota da Arquidiocese diz o seguinte, nota do dia 3, agora de janeiro, e diz o seguinte: acompanhamos com perplexidade as recentes notícias veiculadas pela imprensa sobre a possível abertura de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que coloca em dúvida a conduta do padre Júlio Lancelotti no serviço pastoral à população em situação de rua. Perguntamos-nos por quais motivos se pretende promover uma CPI contra um sacerdote que trabalha com os pobres, justamente no início de um ano eleitoral. A Arquidiocese vai bem vai do ponto, frontalmente, assim, no ponto. Padre Júlio não é parlamentar. Ele é o vigário episcopal da Arquidiocese de São Paulo para o povo da rua e exerce um importante trabalho de coordenação, articulação e animação dos vários serviços pastorais voltados ao atendimento, acolhida e cuidado das pessoas em situação de rua na cidade. Reiteramos a importância do trabalho da igreja junto aos mais pobres da sociedade. Assina a assessoria de imprensa, né, da Arquidiocese de São Paulo. O padre Fábio, ele disse o seguinte: ele demorou alguns dias, né, vários dias, para se pronunciar. O padre Marcelo Rossi sequer se pronunciou. Obviamente não tem só eles dois, mas a gente sabe que no Brasil, quando a gente pensa na Igreja Católica, assim, são os dois padres que mais não é ser os melhores, né? Não é ser os mais velhos ou mais conhecidos, mas são os mais populares. Ou seja, são aquelas pessoas que a palavra deles, um pronunciamento deles, ajudaria a melhor fazer as pessoas compreender e esclarecer também essa situação como um todo para pessoas que querem saber o que está acontecendo e, porventura, precisavam de uma palavra de alguém que elas confiassem. E faltou tanto do padre Marcelo, até então, pelo que eu saiba, e do padre Fábio. Veja bem o que ele colocou. A Arquidiocese de São Paulo emitiu uma nota oficial para tratar dos assuntos que envolvem a atual situação do padre Júlio Lancelotti. Até aí, ok, nada demais. Conheci o padre Júlio quando eu ainda era seminarista, na pastoral carcerária. Ao longo dos anos, em campanhas específicas, ajudei e divulguei o seu trabalho social. Assim, não tem nada até então sobre o padre Júlio em si, ou seja, sobre
a cruel perseguição, enfim. Ele é uma pessoa que mostra conhecer o padre Júlio há muito tempo, né? Desde quando ele era seminarista, e até então não tem nenhuma palavra sobre o padre. Tem, sim, sobre ele ter ajudado o padre. Ao longo dos... ajudei e divulguei o seu trabalho social. Recentemente falei com ele, prestei minha solidariedade. Neste momento, peço que Deus o fortaleça, ok? Que o conduza, ok? E que tudo se esclareça o mais rápido possível. O que é que tem que ser... O que é que precisa ser esclarecido aí? Esse final... Você passa vários dias, você tem 26 milhões de seguidores em apenas uma das suas redes sociais. Você passa vários dias sem se pronunciar, usando as redes, porque ele estava usando as redes normalmente. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Várias pessoas começaram a cobrar que o padre Fábio de Mello se posicionasse nas redes sociais dele. E o que foi que aconteceu? Não sei se ele pedindo, mandando, ordenando a assessoria de comunicação dele, porque não se engane, ele é um padre com 26 milhões de seguidores, ele não responde todo mundo, ele tem uma equipe por trás, então não dá para saber se foi uma orientação da assessoria de comunicação ou se foi ele mesmo pedindo, mandando, ordenando que eles fizessem o seguinte, travassem o envio de novas mensagens. Porque lá tinha mensagens das pessoas lá cobrando o posicionamento do padre Fábio, pessoas que tinham enviado mensagens que tinham 1.000, 2.000, 3.000 curtidas dessas pessoas. Ou seja, essas cobranças estavam chegando para mais gente, né? Então, só para ler rapidamente aqui, ó. E vai defender o padre Júlio ou vai continuar sendo um popstar capitalista? O que o senhor padre poderia dizer sobre a tal perseguição do padre Júlio Lancelotti? Outra pessoa, aguardando seu posicionamento sobre os ataques direcionados ao padre. Outra pessoa, falar de amor e poesia é lindo, mas cadê a unidade sacerdotal para defender Padre Júlio? Tens a voz à tua disposição. Esperamos que una a profecia com os atos. Outra pessoa, vai defender o Padre Júlio Lancelotti ou não? Outra pessoa, e que horas você defenderá o Padre Júlio? Quer dizer, no meio disso tudo até surgiu um comentário que eu achei muito, muito engraçado, né? Que ele, de fato, ele tem essa coisa de ser padre, popstar, né, e tal, enfim, ele é muito ligado à questão da beleza, da plástica e tal, da harmonização facial. Aí uma pessoa colocou, esperando o posicionamento do Alok de Aparecida do Norte, né, Alok é aquele, enfim, é um cantor, enfim, bem, bem famoso, que lembra até o Padre Fábio. Então perguntaram se o Alok de Aparecida do Norte não ia se pronunciar, e se pronunciou. Mas o que é que a gente vê aqui? Dizer que esperar ser esclarecido. O que é que tem? A própria arquidiocese foi muito mais enfática, foi muito mais objetiva, a nota da clara, arquidiocese foi muito boa, né? A do padre não, né? Primeiro ele disse que conhece o padre Júlio, ok. Melhor ainda, se conhece, deveria ter prestado uma solidariedade mais frontal, né? Ter sido mais direto, mais objetivo. E depois ele diz que ajudei muito, né? Assim, não é sobre o padre Fábio. Ajudei muito o padre Júlio. Ele, né? Ele fez uma nota que puxou muito para ele. E no final, quando fala do padre Júlio, fala que espera que Deus o conduza, que o fortaleça e que as coisas possam se esclarecer. O padre Júlio não deve esclarecer nada. Ao mesmo tempo, ele disse que até espera que essa CPI vá para frente. E é interessante que essa CPI vá para frente. Porque é quando a gente vai descobrir, por exemplo, que o vereador que puxou essa CPI, ele foi apoiado, em 2020, quando ele se elegeu, ele foi apoiado por uma construtora, né? Uma construtora que construiu imóveis muito perto lá da Cracolândia, muito perto da zona em que o padre Júlio atua. Quer dizer, existem organismos empresariais por trás disso aí. Então tem uma construtora... Que as ações de Padre Júlio incomodam, né? Porque se a Cracolândia continuar existindo, ou seja, o Estado não faz por essas pessoas, né? Então o padre vai lá e faz. Então, tentar ajudar essas pessoas é tentar dar um dia a mais a cada dia a essas pessoas. E ele não pode fazer isso na visão de um vereador como esse, que é patrocinado por uma construtora, uma empreiteira. Porque eles querem aquele espaço, eles querem que aquelas pessoas morram de vez, a Cracolândia vire um terreno baldio, a céu aberto, para que possa ser construída novas obras, novos empreendimentos de uma construtora como essa. Então, existem razões políticas, eleitorais, politiqueiras
e até capitalistas, empresariais por trás, né? Então a nota do padre foi muito esvaziada de sentido, de solidariedade, de humanidade, né? Faltou o evangelho na nota do padre, faltou mais cristianismo na nota do padre. O padre Júlio deu uma entrevista, só para fechar aqui minha fala, e de repente, não sei se você vai falar sobre isso, mas ele deu uma entrevista que foi algo que me chamou muita atenção na fala dele, né? Que ele diz o seguinte: perguntaram a ele qual era a perspectiva dele disso tudo. Padre, qual é a sua perspectiva diante disso tudo que está ocorrendo com você, né? E ele diz o seguinte, que a perspectiva dele sobre isso é o fracasso. A perspectiva do padre Júlio Lancelotti sobre o que está acontecendo é o fracasso. Porque nesse sistema, se eu não fracassar, é porque eu aderi a ele. Né? A minha perspectiva é o fracasso. Porque nesse sistema, se eu não fracassar, é porque eu aderi a ele. Então, assim, acho que o padre Júlio Lancelotti, mais uma vez, depois de tudo que aconteceu, ele, inclusive, depois que o Tami, o vereador, né, o filho, o Tami Miranda, filho da Gretchen, assinou, depois retirou a assinatura por conta da pressão, o Tami procurou o padre Júlio para fazer uma live, né, pedindo desculpas, e o padre aceitou. E fez uma live com o Tami Miranda, né, aceitando as desculpas e conversando com ele. Quer dizer, é muita humanidade dentro de uma pessoa só, né? É o que a gente espera de alguém, de uma figura religiosa. Mas, não sei. Assim como eu falei, a prática cristã, realmente, a prática. Bom, Costa, não sei se você ainda quer colocar mais alguma coisa sobre isso, né? Sobre esse assunto. Isso é tudo. Assim. Eu acho que a gente um assunto que é interessante a gente abordar, mas, como você falou, muito bem, não citar o nome da dama aqui, que não merece ser, e é isso. A gente só tem a lamentar. Então foram 2 assuntos só, mas vocês viram que foram assuntos que foram profundamente abordados, né? A gente trouxe aqui diversas perspectivas para vocês. Para fechar, eu queria só deixar aqui indicações culturais para vocês. Então, eu recentemente vi uns 2 ou 3 filmes que me chamaram muito a atenção aqui e eu queria indicar para vocês. Anatomia de uma Queda, né? Anatomia de uma Queda, de uma cineasta chamada Justine Trier. Incrível, para quem gosta de filme de tribunal, esse é um fôlego e tanto a esse, não chega a ser um gênero, né? Filme de tribunal não é gênero, mas digamos que seja um subgênero dramático, ou um subgênero do suspense, ou um subgênero do suspense dramático, né? O filme de tribunal. Então, basicamente, ele é a história de uma família em que, um determinado dia, isso é o começo do filme, não é spoiler, o pai cai de uma varanda, de uma casa, morre com a mãe dentro de casa e o filho cego tinha acabado de sair de casa. E todas as evidências levam a crer que foi a mãe que empurrou o pai. Eu vou dizer só isso. É um filme de tribunal, é um estudo de personagem assim, espetacular. A Sandra Hüller, que é a protagonista do filme, teve 2 atuações, esse ano passado, né? Teve 2 atuações fabulosas, né? O Zona de Interesse, que é um filme que ainda vai sair, o Anatomia de uma Queda também. Quando chegar 22 de fevereiro, se o Partage, o Multicine aqui passar, não deixem de assistir a Anatomia de uma Queda, né? E outra indicação, estreou ontem na Netflix, esse sim está disponível, eu consigo dizer onde é que está disponível, na Netflix, o filme A Sociedade da Neve. Para quem tem mais de 30 anos, deve lembrar de um filme chamado Vivos, que passava muito na sessão da tarde, nos anos 90, início dos anos 90, o filme com Ethan Hawke, do Frank Marshall, que é um filme sobre aquele time de rugby do Uruguai, se não me engano, que vai disputar uma partida e o avião cai nos Andes chilenos. É uma história real, né? E esse time, essas pessoas, as que sobrevivem, ficam 72 também dias. Sobrevivente dos Andes, né? Tem esse também. Eu acho que o próprio Vivos, ele tem um subtítulozinho, né? Vivos alguma coisa, e tem talvez o subtítulo desse seja mais conhecido. Sobrevivente dos Andes. Mas deve ser o filme Vivos. E essas pessoas ficam 72 dias lá, à beira do nada, na neve, no frio, sem comida, e eles precisam tomar atitudes drásticas, beirando a desumanidade, mas por uma questão de sobrevivência, para seguirem vivos. Então é isso. Esse foi o 21º episódio do Baião de 3, o primeiro de 2024. Quero agradecer ao meu amigo Costa, mais uma vez desejar feliz ano novo para vocês, agradecer aos nossos patrocinadores, os Cindy Hoteleiros, os Cindy Guardas, a Zezinha Fernandes e o Lindo Castro Nogueira.
Se você também quer ajudar, se você quer patrocinar, então nos procure, seja no YouTube, seja no Instagram. Se você nos conhece, mande mensagem e torne-se também um apoiador do Baião de 3. Se você não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva, é importante. Costa, dê o seu até logo por hoje aos nossos ouvintes, telespectadores, por favor. Valeu, obrigado aí por nos acompanhar até aqui e até a nossa próxima oportunidade. Um abração. Então é isso. Falou, valeu, até mais e tchau.